Pois perderam a primeira parte. Depois eu peço para perguntar para vocês, tá bom? Primeira parte aí. Deixa eu ver, né, share. Então, para quem começou a ver agora, eu esqueci de gravar, tá? Já peço desculpa. E a gente já viu a introdução, tá bom? Eu só vou voltar aqui para depois, se você quiser pausar o vídeo, para quem está vendo a gravação depois. Eu fiz uma breve introdução dessa, desses primeiros versículos, falando sobre Noé e seu lugar na história da redenção aqui, tá certo? E depois a estrutura em quiasmo, tá? A estrutura em quiasmo desse texto de Gênesis. Então, agora, a gente seguindo adiante, na violência, né, recapitulada aqui, mas com desenvolvimentos, nós vamos ver o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Vejam em vermelho como se repete 3 vezes: terra corrompida, caminho corrompido na terra. Por que essa insistência, né, de falar de terra corrompida? Ela é a base, irmãos, ela já fornece para nós a base para o castigo ser de fato um dilúvio. Já pararam para pensar sobre essa relação íntima entre o homem e o resto da criação? Não se trata aqui de... Vamos pensar, se fosse com a nossa cabeça, né? Você tem um monte de gente, todo mundo na Terra, o mundo se corrompeu. Lembrando qual foi o gatilho, né? Foi o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, a mistura das linhagens deu início a essa corrupção geral. E agora Deus fala que a terra inteira estava corrompida. Como a terra? Não começou com um casamento errado? Não deviam ter casado, casaram. Aí começaram a admitir e assumir, absorver comportamentos, pecados. Isso vai acontecendo. E semelhanças com a nossa realidade, irmãos, não são mera coincidência, né? Então, vão se absorvendo, os filhos já não seguem o caminho da verdade e por aí vai. O que a terra tem a ver com isso? Por que a terra está corrompida? Mas Deus está nos informando aqui e nos faz recapitular que no início de tudo, o homem foi colocado sobre a terra para dominar, para sujeitar. Ele tem uma relação orgânica com a terra. Eu não estou falando que nós somos a terra somos nós. Esse papo, né, de panteísmo moderno, isso não muda nada, né? Onde nós temos que de fato, nos devotar à criação. Eu tive uma discussão ontem com um amigo, até crente, que na minha opinião, tem exagerado em algumas visões sobre sustentabilidade, sobre preservação do planeta. Eu acho que isso faz parte da nossa responsabilidade. E a Andressa está aí, e eu acho que sempre ela me lembra dessas responsabilidades. Nós temos. Eu não sou o cara que necessariamente vai... Eu não estou falando que seja correto jogar lixo na rua, no bueiro, fazer coisas que de fato são reprováveis até pelos ímpios, né? Mas o que eu estou falando, irmãos, por exemplo, a visão que se tem hoje, onde eu moro aqui em Mariporã. Se você cortar uma árvore, é um crime inafiançável, né? É capaz de você fazer uma coisa muito pior para uma pessoa, você pagar uma fiança e sair, né? Mas árvore não, calma aí. A árvore você não vai mexer não, cara. Então, vejam, essa visão aqui de que o planeta está acima de tudo e devemos fazer de tudo, as pessoas estão destruindo o planeta. Calma, vamos com calma aí. O que a Bíblia está falando sobre a minha conduta? Então, com toda a serenidade, eu tenho que escutar a voz de Deus, né? Escutar a voz de Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo desse meu amigo. Ele parou de comer carne porque para se criar gado, você devasta um monte de floresta. Poxa, pode ser, eu não tenho conhecimento de todas essas coisas, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu ouço o Senhor Jesus falar: nada que entra na boca do homem o contamina, senão aquilo que sai da boca dele, né? E o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, essas coisas entram na equação. E eu preciso ouvir o que Deus tem para me falar. Por quê? Para eu entender de fato o meu sacerdócio com essa criação. Por que eu estou falando tudo isso aqui?
para entender por que Deus, a interpretação de Deus aqui do pecado na época de Noé é que a terra está corrompida. A terra está violentada. A terra foi violada. Vejam, eu não vou ler isso aqui e falar, tá vendo? Os contemporâneos de Noé ficavam destruindo a floresta. Não, de forma alguma. O que o relato me fala? Que eles começaram a pecar na área sexual, que seja, né? Na área dos relacionamentos, na falta de invocação a Deus, na falta de ouvir seu discurso, de ouvir sua voz. Vejam o pecado, irmãos, os desdobramentos. Nós somos sempre tentados a pensar no nosso pecado como uma coisa pequena, que diz respeito apenas a mim mesmo. Vejam o salto que o próprio Deus dá. Os pensamentos do coração são maus. Logo, a terra está corrompida. Então, o que você pensa de pecaminoso no seu quarto, sozinho, no escuro, que seja, aquilo afeta e violenta a criação de Deus. Não é exagero falar isso. Nós precisamos ler mais, eu diria, os puritanos. A preocupação que eles tinham com os desdobramentos do nosso pecado. O pecado do homem não é brincadeira. Então, a terra é afetada por isso. E isso está em todo o discurso aqui. Nós vamos ver mais algumas coisas a respeito disso. Tá? Levítico 18, 24 a 28, depois você pode ler, para a gente não se delongar muito aqui, mas vai falar justamente a terra que vocês vão tomar agora, Canaã, ela está corrompida. A terra de Canaã está corrompida. A terra que vocês vão tomar, ela precisa também de descanso. Ela precisa gozar seus sábados. Eu lembro de uma aula do Douglas, umas aulas, quando ele foi falar sobre sábado, dia do Senhor, ele levantou essa questão sobre a terra também gozar do sábado. Isso aconteceu no exílio. Acho que o Douglas vai lembrar. Deus prometeu, a terra precisa de descanso, vocês serão expulsos dessa terra. Vocês estão corrompendo e violentando a própria criação, o local onde eu os pus para me relacionar com vocês. Não é? Então, o pecado do homem vai muito além da destruição do planeta. Isso eu não estou falando que é certo, viu? Eu não tenho uma serra elétrica aqui em casa, eu não sou amante de derrubar árvores, nada disso, mas eu estou falando quanto à questão das ponderações, dos pesos, das medidas que a Bíblia nos dá, e não o senso comum, e não o discurso moderno, tá bom? Então, esse é só um parênteses. Então, novamente, a vista de Deus, você vai ver um contraste aqui. A vista de Deus estava cheia de violência, viu Deus a terra. Nós já vimos isso, né? Isso vai remeter-nos, de novo, ao capítulo 1 de Gênesis 31. Viu Deus o que ele fez, é muito bom. E agora vê Deus o que o homem fez. Corrupção total. Corrupção total. O que somos capazes de fazer, o que Deus é capaz de fazer. Né? Isso aqui está estampado nesse texto. E vejam quando ele fala, a terra está cheia, todo ser vivente, né, está corrompido. É um contraste com o 28. Se você ler lá, algumas páginas para trás, Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra. Né? O mandato de Deus criacional. Eu não lembro se é esse versículo exatamente, se estiver errado alguém me corrija. Mas esse é aquele façamos o homem à nossa imagem, semelhança. Eu pus aqui, mas posso ter me enganado. Mas os irmãos estão vendo que nos versículos vizinhos isso vai ter lá. Tá? Enchei a terra. Agora o que o homem fez? Ele encheu de violência, ele encheu de corrupção. Né? E isso é pesado para o coração de Deus, é uma violência ao desígnio divino. Tá? No item B, então, a gente vai fechar nesse item, irmãos, que é o item B, na primeira declaração divina, porque é o mais longo. Então, o que a gente viu aqui na introdução é uma lembrança, né, de quem Noé é, como a sua justiça é depois da graça, obviamente. Agora, a violência na criação de Deus, ele recapitula o que ele já tinha falado, mas com desenvolvimentos, né, por conta dessa relação do homem com a terra, com a criação. E nós vamos entrar no item B. Nesse momento é bom, seria legal uma pausa. Né? Se alguém tem alguma sugestão, Marcelo, quer falar? E é legal, né, Daniel, quando a gente observa essa questão, que quando você lê o versículo 28 de 1 Gênesis, quando ele falou para multiplicar, sujeitar a terra, cuidar dos animais, aí nós arremetemos praticamente lá para a vinda do Senhor Jesus. Paulo em Romanos ainda menciona
Romanos 8, que a natureza geme e Verdade. aguarda a vinda do Senhor. Quer dizer, olha que interessante, como se esticou tudo que lá no início, por causa da queda do coração do homem, da criação, queda, por causa da queda. Olha como se esticou de uma tal forma que hoje ainda a gente continua contemplando, não que você fala de ter uma serra elétrica, pô, mas Sim, indiretamente, onde a gente tem jogado os nossas urinas, nossas fezes, os nossos lixos, olha como que é interessante, como ainda a gente continua ainda contribuindo para o mandato da criação de cuidar da natureza, dominar sobre os animais, sobre nós continuamos ainda, né, fazendo tudo isso como o quê? Fruto da queda. Mas olha só como o segundo Adão já nos fala diferente, porque o próprio Romanos fala que anseia e geme a vinda, né? A vinda do restaurador de todas as coisas, que é Cristo, a segunda vinda dele. Então só faz a gente entender de uma tal forma assustadora, né? Assustadora e triste, por causa que mesmo nós tendo o nosso mandato cultural como cuidar das coisas, aí ainda a gente continua não cuidando das coisas. Ainda bem, eu acho que foi até uma aula do reverendo Márcio, né, que ele falou alguma coisa referente a isso. Você já imaginou se todas as coisas voltadas à obra da criação tivessem no controle do homem? Já estava frito. tá louco. Ainda bem que é Deus que continua ainda fazendo a sementeira, que a promessa de Noé, ele continua fazendo a sementeira, ele continua fazendo o teu sol, o inverno, a primavera, o verão, né? Sim, Ele foi a promessa dele lá, né? Porque se fosse para a manutenção do homem cuidar dessas coisas, nossa, nós continuamos devastando tudo, não cuidando da natureza, nem produzindo para nós mesmo, né? Nem produzindo exatamente. para nós, que ele falou, tenha domínio sobre todas as coisas, quer dizer, a gente não produz nem para nós essas coisas, né? Para o nosso cuidado. Perfeito. Marcelo lembrou bem. Eu não quero que fique a impressão que eu saio fazendo as coisas sem preocupação nenhuma com a natureza, ou com o mundo criado, né? Mas nós estamos inseridos nisso e podemos sim seguir uma esteira, né, de falta de cuidado. Esse mundo vai ser destruído mesmo, né? Porque Pedro fala que vai ser queimado pelo fogo. Então, eu estou preocupado para onde vai meu esgoto, que nem o Marcelo falou, para onde eu não estou nem aí, né? Eu vou jogar mesmo no lixo, eu não vou tomar cuidado com os meus com os meus lixos e tudo mais. Não é por aí também. Na verdade, nós devemos dar um exemplo como cristãos, né? E o cuidado com a criação, mas não de acordo com as ideologias, né, modernas aí, que querem, na verdade, adorar o planeta. Esse é o problema. Então, o crente precisa ter sabedoria para enxergar essa e discernir, né, essa questão. Perfeito, mas ao mesmo tempo, né, de fato, o Marcelo lembrou bem do texto, a criação geme e suporta angústias até agora. Ela está gemendo pela revelação dos filhos de Deus, né, pela vinda de Cristo, sem dúvida. Pare para pensar, irmãos, eu estudo alguma coisa sobre energia na minha área de engenharia elétrica. Não existe, a não ser que eu esteja enganado, posso estar enganado, mas eu nunca vi energia completamente limpa. Todo tipo de energia que a gente usa vai ter algum tipo de destruição. Todo, todo. Ah, mas as placas solares, para fabricar uma placa solar, tanto de metal pesado que você tem, é absurdo. Então, ainda que você consiga diminuir alguma coisa aqui ou ali, você vai destruir. Eu e você somos destruidores por natureza da criação. Agora, o crente precisa enxergar isso e como é que eu vou agir, então, de forma sustentável, bíblica, né? Essa questão. E precisamos meditar nisso também. Isso seria uma outra chave de leitura. É importante mesmo. Tá? O Douglas escreveu aqui para todo mundo. Para quem tiver interesse nesse ponto, acho que é do ponto anterior, né? O historiador brasileiro Rodrigo Silva aborda essas questões em alguns vídeos no YouTube, sobretudo aqueles que querem invalidar o relato bíblico. Então, a questão da historicidade do dilúvio, questões científicas, mais uma vez, irmãos, esse não é o lugar para esse debate, né? Mas é legal sabermos, né? Tem onde você buscar. Você quer ouvir a respeito? Quer ler a respeito? Seria bom nos atentarmos, né, para todas essas questões. Tem não só a questão das literaturas do Antigo Oriente Próximo, que fazem
frente com o dilúvio da Bíblia, mas também algumas afirmações científicas modernas, né, que vão falar, não é possível que tenha acontecido assim, então vamos tentar achar um outro Dani, caminho. Oi. Dani, nesse ponto, é muito interessante que no semestre passado eu fiz justamente uma matéria de história antiga, estudei alguns povos mesopotâmicos, e não está só em conflito na área da ciência e o dilúvio, mas também na área de humanos, de história. Então você vai ver a epopeia de Gilgamesh, que é um rei sumério, e a maioria dos historiadores vai cravar que o dilúvio bíblico hebreu surgiu desse mito de Gilgamesh. Então eles tentam invalidar em todas as áreas, não só na ciência, mas também na história, na área da humanas. E aí você, como cristão, você fala, poxa, mas esse relato do rei Gilgamesh não tem fundamento, não tem embasamento nenhum, uma loucura. Ele traiu uma deusa e sei lá o quê. Então é duro, a gente é atacado em todas as áreas. Sim, legal, bem lembrado, Tiago. Em história você vai aprofundar, né, essa questão também, mas veja a diferença, né? Você pode se deparar com isso. Tem um fato aqui, a gente achou um escrito da época da Mesopotâmia e ele fala sobre um dilúvio. Tá bom, eu não estou negando esse fato, é providência de Deus também, arqueologia e história, né? Um salto seria você falar, logo, o dilúvio de Gênesis é baseado nesse. Mas quem falou isso aí? Né? Como é que eu posso bater o martelo nessa? Eu não entendo como é que eu posso dar esse salto. Né? Eu fico bem mais confortável em pensar. Confortável não, na verdade, o Espírito Santo me convence disso. Que esses outros épicos, mitos, foram uma tradição oral que foi se distorcendo com o tempo. Um senhor telefone sem fio aí. E foi chegando lá e o cara foi escrevendo e tal. Agora, o relato bíblico, se eu creio que é inspirado e inerrante, foi o que aconteceu. Né? Tá aí. E a gente vai ver alguns elementos literários aqui no relato que, de fato, apontam para isso. Aconteceu assim, foi um relato histórico. Isso aqui não é uma parábola. A gente não está aprendendo aqui sobre Noé. Foi uma alegoria, aconteceu mais ou menos assim, mas não foi bem assim. Né? Relato bíblico é preciso nessa questão. Né? Então, os irmãos estão escrevendo aqui, eu vou ler, tá? Mas talvez eu não me demore muito nos comentários, tudo bem? A Maria Isabel escreveu, destruímos porque queremos mais do que comer e vestir. É ganância do homem, sem dúvida. A Maria Isabel foi no ponto. Recentemente tem havido Douglas escreveu, um elevado número de pesquisas sobre energia à base de urânio, forma de energia que é limpa, porém possui um risco muito alto. Em contraste, outras formas de energia de baixo risco costumam poluir bastante. É verdade, né? A energia nuclear pode até se falar limpa, né? Mas o que eu quis dizer limpa é livre também de destruição. Os acidentes nucleares que já aconteceram, que nós conhecemos alguns aí, foram bastante destrutivos. O que eu estou querendo dizer é o que o autor do livro A Bíblia e o Futuro falou, Anthony Huckman. Não existe no mundo caído progresso sem nenhum tipo de regresso. Né? Estamos só progredindo. Calma aí. Nós estamos no mundo caído. Todo tipo de progresso carrega consigo um atraso, um regresso. Tá? Eu posso comentar algumas coisas mais adiante. Seguindo em frente, então, o que a gente vê aqui, nesse último item, tem uma subestrutura, tá bom, irmãos? É porque é um pouco longo e eu gostaria de falar nas partes com os irmãos. Nessa primeira declaração divina, que é a decisão de destruir, é uma declaração que Deus vai fazer para Noé. Isso é muito relevante. Até agora, a gente tem ouvido falar Deus, né, no seu conselho eterno, Deus falando dentro da Trindade, Deus vendo, Deus interpretando, Deus pesado no coração. Vejam a diferença agora. Quando entramos nesse texto, a partir de 6,13, ele chama Noé. E agora Deus fala para Noé o que ele vai fazer. Há uma sensível diferença aqui. Então ele anuncia, no versículo 13, depois dá uma instrução. Anuncia de novo no versículo 17, instrui de novo Noé. E essa subseção aqui se fecha, né, com Noé fazendo tudo conforme Deus lhe ordenou. Então vou passar rapidamente, irmãos, porque a aula só tem 3 itens, mas o terceiro item tem A, B, C, D, F, G, H, até Z. A aula fica enorme. Mas a ideia é tentarmos ver por partes, né?
a questão do texto, tá bom? Então, a primeira declaração divina, que eu chamo Noé, é o seguinte: então disse Deus a Noé, faz um anúncio, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus confidencia a Noé. Então vejam o que esse comentarista escreveu. Embora Noé não experimente a trasladação, isso aqui é o que aconteceu com Enoque, a ascensão de Enoque, né? Ele não experimentou isso. Ele sustenta na narrativa pré-patriarcal, quando fala pré-patriarcal, é antes de Abraão, tá? Antes de Abraão. O honroso lugar como confidente dos planos de Deus. Deus conversa com Noé. Irmãos, esse tipo de coisa aqui, de revelação, que Deus anuncia para um justo seu o que ele vai fazer, né? Só tem algum paralelo para trás lá no Éden, na proclamação do Evangelho, né? Em Gênesis 3,15. Então você tem ali, ele falando para o primeiro casal, o que há de ser da história daqui para frente. Mas com essa precisão, o que está próximo só vai acontecer com Noé aqui, né? Então é interessante esse tipo de confidência entre Deus e Noé, né? Há um paralelo no caso de Sodoma e Gomorra, né? Deus confidencia a Abraão, depois você pode ler lá. Lembra-se, quando Deus, aí até essa questão da teofania, aparecem 3 homens, entre aspas, homens que sejam, né? A Abraão. Um deles, na verdade, representa o próprio Deus, né? Isso é uma discussão à parte. E os outros 2 são os anjos que vão para Sodoma e Gomorra, né? Mas antes de levar o juízo para Sodoma e Gomorra, vejam, depois você pode ler no texto lá, Deus fala para si mesmo, de novo, na Trindade: eu deixaria Abraão de fora desses meus planos? O meu amigo Abraão? Então vejam, esse tipo de confidência, né? Deus falando para o seu servo o que ele vai fazer. É uma intimidade, irmãos. Quando pegamos a Bíblia e estamos lendo, Deus está falando conosco. O Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, Ele está nos confidenciando a sua vontade, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. É o tipo de coisa que nos faz, de fato, dobrar os joelhos e agradecer a Deus. O Senhor fala comigo. O Senhor fala ao meu coração, né? De várias formas, todos os dias. Essa questão, eu diria que é clara aqui. Veja, Amós 3,7 fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ele não está restringindo aqui. Na época de Israel, nós sabemos muito bem que a habitação do Espírito Santo, a vocação profética, né, era exclusiva de alguns. No tempo que vivemos, a graça é maior ainda. Todos somos templos do Espírito Santo. Todos somos profetas em algum sentido. Todos nós. Deus fala com todos nós, da sua intimidade, do que Ele vai fazer, dos seus planos. Então, Ele revela os seus segredos a nós, seus servos. Depois desse anúncio, Deus dá uma instrução para Noé. Então, diante disso, Noé, está vendo? Olha só como é que estão as coisas. Eu vou fazer perecer. Eu vou voltar aqui só para mostrar para os irmãos. Esse aqui, resolver dar cabo de toda a carne, farei perecer, é uma linguagem, irmãos, que é um jogo de palavras. Isso é só um parênteses, tá? Que tem a ver com a corrupção lá. Corrupção lá atrás, quando ele repete 3 vezes: a terra está corrompida, a terra estava corrompida. E agora o verbo, com uma pequena variante, vai aparecer aqui no original, como se ele fosse: eu vou corromper toda a carne, mas não no sentido maléfico, maligno, né? Mas com o mesmo, eu vou entregá-los à sua própria sorte. Aquela questão do próprio pecado trazer consigo, né, o seu juízo, né? Não é uma coisa completamente nova ao pecado, tá certo? Bom, isso é só um parênteses. Faze uma arca, então dos versículos 14 a 16. Faze uma arca, deste modo a farás pavimentos. Como eu disse, veja, como eu disse, não é o intuito aqui falarmos sobre as medidas da arca. Olha só, essa medida aqui, alguns se detêm nos comentários de que a construção da arca, de fato, era algo navegável no mito, como o Tiago citou, né, que é Gilgamesh, por assim dizer, Gilgamesh, em algumas traduções trazem, aparece uma arca com umas medidas que nunca navegaria e tal. Tudo bem, isso é relevante ler em algum outro ponto, né? Ou até falar sobre a questão dos tipos de animais e como é que isso se relaciona com a ciência. Olha, isso tem seu lugar de debate, sem dúvida,
né, sobre a ciência e a questão do dilúvio. Não é esse o lugar. Né? Nós estamos interessados na verdade, ler como somos, e aqui a maioria de nós né, como leigos da área científica. Né? Temos alguém na igreja, temos alguns na igreja, né, que de fato são da área. Então, tem mais propriedade para entrar nesse debate. De fato, a maioria de nós não. Mas, ainda assim, Deus está falando conosco, né, verdadeiramente, de forma infalível, inerrante. E o que ele está nos ensinando aqui? Quando ele fala faze uma arca, né, ele está falando o seguinte: a arca é o único local onde haverá refúgio. Tá? É uma cápsula de salvamento, como diz o Sidney Gray Danos. Deus está falando, eu vou destruir tudo. Então, Noé, faz uma arca. Que conclusão é essa, né? Ó, vou destruir tudo, Noé. Então, você vai fazer uma arca. O que é essa arca? O que ela simboliza? O que ela, na verdade, foi localmente, lá historicamente, e o que ela simboliza para nós? A maioria dos comentaristas enxerga isso e, de fato, a arca tem um caráter messiânico. A arca é um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe outro local para nos refugiarmos da ira de Deus, senão o Senhor Jesus. Os irmãos devem se lembrar do hino Rocha Eterna, né? E o reverendo Márcio já falou num culto para trás a história, né, daquele Augusto Toplady, eu não sei como é que é o nome dele, mas o compositor do hino Rocha Eterna, como é que ele compôs o hino? Uma forte chuva, ele encontrou uma fresta numa rocha, entrou e ficou ali protegido, né, daquela tempestade. Então vejam, isso o despertou a escrever aquele hino. A questão do refúgio único, né, sobre a face da terra. Só existiu um lugar na terra onde Noé poderia sobreviver. Era a arca. Então, só existe um lugar no mundo, irmãos. Sem dúvida. Esse salto não é um salto equivocado, mas é um salto bíblico, né? Que não existe outro lugar no mundo que nós possamos nos refugiar da destruição vindoura, que vai vir. O dia do Senhor vem, e vem logo. Né? Não há outro lugar para se refugiar senão no Senhor Jesus Cristo. Então a arca já tem esse caráter, né? Ela já toma a forma do Messias, tem um caráter, como alguns falam mesmo, cristomórfico. Né? E quando ele fala arca, a palavra arca tem um forte paralelo, irmãos, com Moisés. E a história de Noé tem um forte paralelo com Moisés, certo? Um forte paralelo. Em Êxodo 2:3, alguém pode ler, por favor? Êxodo 2:3. Se alguém achar e puder ler, é interessante ali nos lembrarmos da descrição. Não podemos, porém, escondê-lo por mais tempo. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Obrigado, Dario. Veja, a palavra arca, essa palavra só vai aparecer fora do relato do dilúvio nesse versículo, ou pelo menos no texto ali, na vizinhança de Êxodo 2:3, com Moisés. Então, há um paralelo que vai se formando. Né? E o leitor original, tendo esses dois relatos, ele faz a ligação muito rápida. Né? Quando você vê que, de fato, Moisés também fez o povo passar por entre as águas do Mar Vermelho. Tá? Isso é relacionado depois no Novo Testamento, né, com a salvação de Deus. Como Noé e Moisés estão conectados no que diz respeito ao ensino do batismo. Tanto as águas do dilúvio são comparadas ao batismo por Pedro, como as águas do Mar Vermelho são comparadas ao batismo por Paulo em 1 Coríntios 10. Então, esses paralelos vão se estabelecendo. Né? Há uma tipologia messiânica muito forte e a identificação, não tem como identificar também Noé e Moisés fora, né, da cristologia, do estudo do Senhor Jesus Cristo. Né? Vejam, a descrição detalhada da arca, que não nos compete aqui criticar a arquitetura, que seja a engenharia naval envolvida. Eu não sou especialista em nenhuma dessas áreas, mas eu sei que na escritura, descrições detalhadas são feitas repetidamente.
e nos mostra o seguinte, que o Senhor é o arquiteto. A primeira descrição detalhada que a gente tem é da própria criação, Gênesis 1. Depois você vai ler com calma Gênesis 2, tem uma descrição detalhada da onde? Do Éden. Do Éden. Né? Então, você vê a questão do Éden ter uma descrição detalhada. Depois você vai ter o quê? A Arca de Noé. Descrição detalhada. Deus está falando, é assim, assado, faz assim, faz assim, faz assado. A ordem dele é específica. Né? As medidas não são tão importantes aqui. Né? Nesse entendimento do discurso, como é que isso se conecta com o resto? Quando Deus chama Moisés no Monte Sinai, o tabernáculo vai ser assim, 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 assim. A descrição detalhada do tabernáculo, a descrição detalhada do templo, a descrição detalhada das distribuições de terras em Canaã. Depois nós vamos ver a descrição detalhada do templo em Ezequiel, capítulo 38, 39 para frente, alguma coisa assim. Depois você vai ver aonde descrição detalhada? Em Apocalipse, quando João é chamado com um homem, uma vara de medir. Vamos medir aqui. Aí você vê medidas específicas de novo. Está acontecendo de novo. O que está acontecendo aqui? Deus é o grande arquiteto do local onde ele estabelece para se encontrar com o seu povo. Tá? Para se encontrar com o seu povo. Deus estabelece isso. Ele é o arquiteto. Não é obra humana. Ah, mas foi Moisés, foi Noé que construiu a arca. Mas quem deu a descrição? Quem foi o projetista de fato? Quem que concebeu a ideia da arca? Noé foi um executor. Né? Mas a questão é, quem projetou o tabernáculo? Quem projetou o templo? Quem projetou o Éden? Quem projetou o mundo? Né? A questão é, Deus é o grande arquiteto e ele dá ordens específicas. Você vai fazer assim. A obra é minha. A obra é minha, não é sua. Então, não era para Noé pensar... Vejam só que lição, né? Não é para ele se encher de si mesmo. Só tem eu. E eu estou fabricando, construindo a arca aqui. Deus está falando, a obra é minha. Você vai fazer conforme eu estou falando. Porque a história não é a respeito de Noé, em última análise. A história é a respeito sobre Deus. A história é a respeito de Deus. O que ele faz, o que ele fez, o que ele fará. Então, isso fica bem claro aqui. E também fica mais claro até num paralelo dos 3 pavimentos que a arca tinha, com os 3 compartimentos do tabernáculo e do templo. Não estou falando de um paralelo perfeito aqui, não, mas a sugestão dessa similaridade. Né? Um local onde Deus se encontra com os seus escolhidos. Onde Deus estava presente salvadoramente no Antigo Testamento. Vamos falar, é o tabernáculo, é o templo, no dilúvio, onde Deus se manifestou. A presença dele se fez salvadoramente no povo. Foi na arca. Foi na arca. Né? Então, eu não creio que isso seja uma mera coincidência. Tá certo? Outro anúncio, então, no versículo 17. Estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Então, estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Então, vejam, eu estou para derramar águas. Primeiro vermelho, então. Tudo. Vejam, isso reforça o dito no versículo 13 aqui. Né? No versículo 13, de novo, toda a terra, todo ser vivente, e mais uma vez, toda. Isso dá um sentido claro de que foi um cataclisma mundial. Cataclisma, um dilúvio, uma inundação mundial. Os irmãos, por certo, vão ouvir, vão ler por aí, e existem, de fato, né, estudos que defendem a questão que o dilúvio tenha sido numa região só. Né, só aconteceu num lugar e não tem como comprovar que ele foi mundial. E eu concordo que não dá para provar. Tá? Porque isso aqui foi sobrenatural. Né? Então não tem como provar de fato. Não tem como você comprovar e voltar naquele tempo e falar, aqui é a prova viva de que aconteceu o dilúvio conforme está na Bíblia. E até porque, irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, eu não preciso dessas provas. Porque está escrito aqui na Escritura que assim foi. E para mim é o suficiente. Sempre foi. E acho que essa é a base da fé. Um dos problemas que eu creio... Irmãos, nós podemos ter aqui alguém que esteja discordando, né, dessas posturas e tudo mais. Eu não estou impondo
minha interpretação da Bíblia. O Espírito Santo é que vai convencê-los, né? O Espírito Santo é que vai convencê-los, tá certo? Agora, o que normalmente tem acontecido de uns tempos para cá, de uns tempos para cá não, desde do Éden, desde a primeira tentação, é interpretar a palavra de Deus a partir do mundo, a partir da experiência, a partir dos sentidos, das percepções. E isso é demoníaco, né? Como é que o crente vive? Ele interpreta, é o contrário. O crente interpreta o mundo, as suas experiências, as suas percepções, a partir da palavra de Deus. Então, o que Deus declara é o que define o que eu devo sentir, falar, pensar, defender, né? Eu creio que seja um caminho inverso, né? Infelizmente, estamos imersos nesse mundo e podemos correr esse risco. Marcelo, levantou a mão, quer falar? Até porque, Daniel, é muito importante quando você está falando isso, que neste momento para nós, essas coisas em termos de comprimento, de tempo, de tamanho, também é importante porque Deus é Deus de ordem. Certo. Deus é Deus de ordem. Ele criou as coisas tudo debaixo de uma ordem, né? Então, quando ele expressou claramente essa ordem, porque para que o nosso entendimento entendesse o que é 50 centímetros, o que é um côvado. Quando ele coloca aqui, entrou tantos casais, não entrou um só animal, sem o seu macho e fêmea. É Deus que conduziu. Agora, imagina, como que Noé conseguiria conduzir animais que lá no início ele deu uma ordem para que Deus, que Adão dominasse sobre eles, mas a queda fez com que tudo se rebelasse, inclusive os animais. Como que entraria na arca de Noé animais que já não eram mais, viviam de plantas, se tornaram carnívoros? Olha só, é muito, porque Deus é Deus de ordem. Deus é que controla todas as coisas. Quem fica buscando essas questões, aí não entende que é viver pela fé na Escritura. Não entende que a obra da evolução, nós entendemos algumas coisas que o homem tem evoluído, em que sentido? Não misturem as coisas referente à obra da criação, porque a obra da criação Deus não deixou nada, nenhuma brechinha para dizer. Por quê? Porque lá em Gênesis 1, 28, mencionava que os animais viviam de o quê? Adão, de sementeiras. E eles foram para dentro da arca de Noé, eles foram para dentro da arca também com essas sementeiras. Pode ver que o próprio Senhor falou para Noé, ajunte tudo para alimentar os bichos, porque imagina, bicho ia ter que comer bicho. Hoje, quando a gente vê, por causa da queda, que o animal ele se torna carnívoro, cheira carne, cheira sangue, ele quer comer o outro. Nós vimos lá na África, lá vendo o leão comendo um bichinho, o outro comendo. É muito triste isso, mas imagina, olha só como Deus, sendo Deus de ordem, ele sabia de tudo isso que ia acontecer, e aí entra outros assuntos que é muito mais interessante quando a gente também vai ver essa questão de tantos animais, 40 dias. Olha só, é muito interessante como Deus conduz as coisas, né? Aí vai entrar até a questão de animais hibernarem, de animais dormirem mais, que alguns estudiosos mencionam. Então, esse daí é uma outra linha, mas eu creio que por Deus ser um Deus de ordem, por isso que ele deixou claro esses detalhes para nós, porque Deus é detalhista. Aqui, para o ser humano que não consegue entender de onde vem a criação, que não consegue entender a obra de Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus, vai conseguir entender o que é uma arca de Noé? Não vai conseguir entender. Entendi. O Marcelo levantou uma questão interessante mesmo. Ele deu detalhes, mas não deu todos, né? A questão não é para a gente reconstruir, refazer, né? Só, perdão um pouco, o som acaba às vezes atrapalhando. A ideia não é reproduzir isso com todos os detalhes, né? Assim como, aí é o extremo, né? Mas o Templo de Salomão, no Brás ali, seguir todos os detalhes e fazer um Templo de Salomão. A ideia é que ele, de fato, é um Deus detalhista, porque está tudo na mente dele. A propriedade do projeto é dele, né? E ele é quem estabelece o local de habitação do homem e o local de salvação do homem. Então, mas isso dá um realismo. Marcelo, quando falava, eu pensei, de fato, as medidas que ele deu é para falar que, de fato, se trata de uma narrativa histórica.
Aconteceu. Você tem medidas palpáveis ali, conhecidas, né? Então, não se trata de um épico ou de um mito. Então, isso também tem um peso. Alguns irmãos escreveram aqui, eu vou ler, Marcos Eduardo. Depois, eu vou até pedir para se apresentar se quiser, mas eu não estou reconhecendo quem que é. Mas como biólogo em formação, vejo muitos dos dois extremos. Pessoas que exageram no cuidado com a natureza, descartando o fato de que, diferente do resto da criação, somos criados à imagem e semelhança de Deus, e então superiores aos demais animais, como bem retrata o final do versículo de Mateus 6:26. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Bem colocado, é isso mesmo. Entretanto, essa superioridade não justifica irresponsabilidade, e sim o oposto. O ideal cristão é o cuidado com a criação, pois toda ela pertence a Deus. Exatamente. E ele nos dá o dever de cultivar e guardar dela. Gênesis 2:15. E que terrível é quando não somos fiéis no cuidado com que ele nos dá. Perfeitamente. Obrigado pela contribuição. Marcos Eduardo aqui. Marcos Figueiredo aí, filho do Edson, Maria Luísa. Então é você, Marcos. Brincadeira, mas obrigado pela contribuição. Não sabia que você estava aí presente. É bom. Sem problema, ué. Quietinho aqui no canto. Quietinho e tal, na minha. O Marcos Custódio também escreveu aqui. Acredito que quando discutimos os legados do homem dados por Deus, temos muita dificuldade, pois vai além da nossa compreensão. De certa forma, é muita pretensão do homem achar que pode destruir a terra. Podemos sim afetar microclimas, ou seja, forma local, mas é muito difícil aceitar. Eu concordo. O homem não vai destruir o planeta Terra. Eu acho que ele não tem poder para isso. Muitas vezes ouvimos, né? O poderio nuclear vai, de fato, arrebentar tudo. Vamos com calma. Né? A destruição do planeta, a destruição da criação, só um tem prerrogativa para isso. É Deus. E ele já fez isso, né? No dilúvio. Pedro fala que o próximo vai ser pior, porque vai ser fogo, não vai ser água. Né? Então, é muito bem. O Marcos Custódio pôs esse discurso extremista, né? Que a gente vai destruir o planeta. Calma, a gente nem tem poder para isso. Calma aí, né? Então, vamos conversar com calma. Qualquer extremismo acaba sendo um perigo, né? Então, seguindo aqui a aula, em frente. Irmãos, obrigado pelas contribuições, porque isso é que enriquece a aula mesmo, tá? Derramar águas, diz aqui, ó, Pedro, e aí os irmãos podem ler com calma lá, figuravam o batismo. Você já parou para pensar qual que é a relação do seu batismo com o dilúvio? Né? Como é que você pode pensar a respeito disso? Eu vou deixar esse dilema para os irmãos, tá bom? Porque isso daria talvez uma outra aula para pensar a respeito da essência do batismo também, porque não podemos pensar no nosso batismo dissociado do batismo do Senhor Jesus Cristo. Isso puxa uma outra parte da teologia que não temos tempo agora para conversar, né? Mas Pedro vai associar as águas do dilúvio com o batismo. As mesmas águas que salvaram, né, purificaram o mundo do pecado, também julgaram o mundo. Nosso batismo tem um caráter de julgamento e de salvação também. Tá? Por que isso? Eu estou falando? Porque fora do batismo do Senhor Jesus Cristo, fora do batismo do Espírito Santo, naqueles que habitam, né, com o Senhor Jesus Cristo, fora é só morte e destruição. Ele estabelece uma demarcação. Né? Isso na essência do batismo. No símbolo, né, que nós temos, nós podemos puxar tudo isso. Mas, como eu disse, é um momento para apenas citarmos. O fôlego de vida, eu vou só reler com os irmãos, isso vai remeter ao versículo 3. Meu espírito não mais atuará no homem, contenderá com o homem. Lembram do fôlego da vida? Salmo 104, se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Salmo 104 é como se ele estivesse recontando o dilúvio aqui. Né? Luiz Carlos levantou a mão, por favor. Daniel. Sim. Vê para mim essa passagem aqui, segundo Pedro 3:21. Não tem. Eu acho que não tem. Acho que Tá você errado? errou. Dá uma olhada. Obrigado, Luiz. Deixa eu só ver aqui. Isso. Talvez seja a primeira de Pedro. Tem errado.
Eu estou aqui. Aqui 3, 8, vai ter 18. É. Primeira de 1:20. Pedro. Isso. Primeira de Primeiro Pedro. de Pedro. Obrigado, Luiz. Nada. Aqui é na hora, ó. Aqui, ó. Pronto. No ato. Obrigado. Senão eu vou esquecer depois também. Então, esse é o texto de 1 de Pedro. É um texto dificílimo até. Se você for ler esse texto aqui, você vai cair em outras dificuldades, que é o Espírito de Cristo que foi e pregou os espíritos em prisão, né? Então, esse é um outro assunto. Mas, de qualquer forma, as águas figuravam o batismo, né? Já caminhando para o fim, entrarás na arca, tá? De toda a carne farás entrar na arca, leva contigo tudo que se come. Agora, a questão dos animais, né? Mais uma vez, nós temos, né, a discussão de como é que coube, se o Douglas aqui escreveu. Eu não vou ter tempo, talvez, de ler tudo a respeito, porque eu não estou também com acesso a mensagens aqui do WhatsApp. Mas o Douglas, de Goiânia, estou falando, né, agora, me mandou aqui, de fato, alguns defendem que foram filhotes e tal, né? Mas isso a gente vai debater um pouco sobre o ensinamento envolvido, e não os detalhes, né, que eu não tenho como saber. Como é que coube? Eu sei que coube. Como é que entraram? Que nem o Marcelo falou. Ele fala, Deus deu um jeito. Ele encaminhou os animais. Como é que eles não se mataram lá dentro? Eu não sei esses detalhes, né? Então, vejam. Aqui, então, contigo estabelecerei a minha aliança. Aqui é um ponto crucial, né? A primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia é aqui. Mas não quer dizer que seja o primeiro pacto que Deus fez com o homem. Nós vemos muito bem isso. Isso se trata de uma progressão, um desenvolvimento da revelação de Deus. Quando ele entra em pacto na graça, né? Isso antes, quando a gente tem o pacto das obras com Adão, isso já está claro lá, né? Você vai comer de todas as árvores, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está ali claro, né? Um pacto de obras. Depois, como é que Adão começa a usufruir do pacto da graça? E alguns falam do pacto da redenção, que foi feito com o Senhor Jesus, com o Logos eterno na eternidade. Quando ele prega o Evangelho. Gênesis 3,15, e o sacramento, como nós temos falado, né, das vestes dos animais, isso marcou o início do pacto da graça ali com o primeiro casal. Agora nós temos uma renovação, né, uma renovação desse pacto da graça, quando Deus fala, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Esse verbo, essa tradução estabelecerei, não é única, tá? Alguns até trazem continuarei a minha aliança, mas há um debate sobre isso. Mas, de qualquer forma, a questão fica bem clara, que Deus não começou a se relacionar com o homem com Noé. Isso já vinha antes. Enoque é uma prova viva disso. Tá? A família é salva em Noé. Então, você vê o caráter messiânico aqui de Noé, porque em nenhum momento, irmãos, é falado que a família encontrou graça, mas fala, Noé encontrou graça, encontrou favor. E por meio dele, a família foi salva. Não se fala da integridade nem da justiça da família de Noé, mas fala só dele. Agora, a questão é, ele tem poder para salvar outros? Algum homem fora do Senhor Jesus Cristo tem qualquer poder, né, de salvar outra pessoa? É óbvio que não. Mas a história de Noé e o relato nos mostra como é que ele prefigura o Messias. Como é que ele aponta para o Messias? Como é que ele aponta para a substância? Como é que ele é a sombra e Cristo é a substância? Né? E eu pus o texto de Ezequiel 14:14, que depois você pode ler lá. Ezequiel vai falar sobre a terra de Jerusalém. Mesmo se Noé estivesse aí, só ele se salvaria. Vocês não se salvariam. Ali fica claro, o ensinamento é outro, porque é de julgamento com o povo de Israel ali, numa outra situação, né? Já na cara do cativeiro babilônico. Mas está falando, Noé não tem esse poder. Nem tem um bicho. Noé não tem esse poder, Jó não tem esse poder, Daniel não tem esse poder. Isso está no texto de Ezequiel lá. Então não pense que aqui nós tivéssemos um mediador fora do Senhor Jesus Cristo, né? O que Noé fez apontava para o maior, porque era maior. Depois, quando você vê, então, 2 de cada espécie e tal, toda descrição, irmãos, a linguagem aqui casa de um jeito com o capítulo 1, que é impressionante. Macho e fêmea
segundo as espécies, segundo as espécies. Leia Gênesis 1 de novo, você vai ver quantas vezes aparece segundo as suas espécies, segundo as suas espécies. O que é isso aqui, então? Deus está recontando a história da criação, né? Os animais para dentro da arca, o que significa isso aqui, de fato, né? O que simboliza isso aqui? A redenção da ordem criada integra a salvação da humanidade. Tá, aqui a revelação da nova criação, os primeiros, os embriões da nova criação estão aqui, não é? Eu pus o texto de Colossenses 1, 15 a 20, porque o texto fala justamente sobre Cristo sendo o mediador da criação, por meio dele todas as coisas foram criadas, e o mediador da nova criação. Todas as coisas foram recriadas em Cristo. Ele estava presente em Gênesis 1. E nós sabemos disso porque João nos fala claramente, né? João no seu primeiro capítulo. Mas ele também é um mediador da nova criação. E Colossenses vai falar que ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas, todas. Não é só o homem, é a terra, são os animais. Então a Arca de Noé, irmãos, nos mostra Cristo ali, reconciliando com o próprio Deus todas as coisas. Os animais, a terra, o homem, é a obra do Messias ali revelada. Então, vejam, eu estou falando para os irmãos, os detalhes merecem sua discussão em outro lugar. Os detalhes do tamanho dos animais. Né? E Deus cuidou de tudo isso. Eu estou tranquilo de que Deus cuidou de todas essas coisas. Ele é perfeito. Como o Marcelo falou, ele é detalhista ao máximo. Deus toma conta da partícula subatômica que está em nós, nos mantendo em coerência nessa matéria do meu corpo aqui. Você acha que ele não vai tomar conta das coisas maiores? Isso é o que podemos ainda observar desse mundo. E o que não conseguimos observar, que ele sustenta, que ele provê. Não é? Então, vejam, Cristo é a chave aqui, para entender, de fato, o que está acontecendo. A terra estava corrompida, porque temos uma ligação orgânica, íntima com a terra. Nós, como homens, sacerdotes de Deus, sacerdotes da criação. Cristo é o verdadeiro sacerdote de toda a criação. Ele reconduz a criação para um novo estágio. Para um novo estágio. Noé fez isso de forma imperfeita, porque Noé era imperfeito. Pecador como nós. Mas ele apontava para algo maior. Né? Então, é justamente aqui para onde Noé apontava, e nós fechamos nesse último slide aqui. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus ordenara. Assim ele fez. Uma obediência. Irmãos, o comentarista mostrou muito bem. Noé só vai falar na Bíblia lá no final, capítulo 9 e tal, quando ele vai falar sobre as bênçãos e maldições dos seus filhos. Mas todo o caminho de Noé é o quê? É em silêncio. Os irmãos devem se lembrar, né, do versículo que fala: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Né? A obediência de Noé em silêncio é uma coisa impressionante, como isso também aponta para o Senhor Jesus Cristo. Né? A obediência dele no Salmo 40, por exemplo, Salmo 48, que eu pus aqui: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Isaías 53, 7 e 10. Né? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Marcos Eduardo levantou a mão. Figueiredo, por favor. Eu não consigo deixar de lembrar da história de Jó. Que Jó fazia tudo direito, mas ele acaba reclamando com certo orgulho por fazer tudo direito, porque Deus está fazendo isso comigo. Deus só fala: rapaz, eu sou Deus. Não dá explicação nenhuma. O que Jó tem que fazer? Obedecer e ficar em silêncio. Não tem muito o que discutir. Deus é Deus. Foi muito bem lembrado, Marcos Figueiredo, aqui. Porque Jó acabou incorrendo, né, num erro, um desvio de rota. Ele estava muito bem. E Jó não havia pecado até o capítulo 3, podemos dizer assim. Mas depois, no final, você percebe, quando ele diz: eu vou pôr a mão na minha boca. Né? Vou pôr a minha boca, não vou falar mais nada, porque Deus agora está se manifestando e falando. Então foi muito bem lembrado pelo Marcos aí. Noé aqui mostra, de fato, que o silêncio é uma característica messiânica na obediência. Né? Como ovelha muda
perante seus tosqueadores não abriu a boca. E no mesmo texto de Isaías 53, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Né? Não é à toa que no batismo de Jesus, nós vemos, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fez até o fim. E não fez como Jó, como o Marcos lembrou. Não abriu a boca para reclamar, que era justo demais para sofrer o que estava sofrendo. Ele é a essência. Jesus Cristo é, de fato, a substância. Nós encerramos, por enquanto, esse assunto, né, aqui nesse tópico. Eu vou só encerrar a compartilhamento de tela, irmãos. E, lógico, nós temos um tempo para os irmãos quiserem participar, né? A aula não tem uma conclusão porque ainda está em desenvolvimento, né? Acabamos o item B daquela estrutura da sessão. Mas eu creio que ao longo do caminho estamos falando de várias coisas práticas também, né? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui, só no chat. Ronaldo, cabe a nós crermos através da fé. Não cabe a nós questionar como e quando. O que o Ronaldo escreveu aqui é verdade, Ronaldo. Eu creio assim. Não é que... eu entendo que você não esteja falando contra qualquer tipo de investigação, porque, por exemplo, todo mundo está esperando aqui uma investigação da vacina contra o coronavírus, né? E eu, de fato, eu estou querendo muito. Mas não porque eu queira louvar os feitos humanos, né? Mas, no fundo, eu estou querendo a vacina para poder me reunir com os irmãos de novo. No fundo, é isso que eu estou querendo. Mas reunir sem nenhuma restrição, né? Agora, a investigação, né, o questionamento de como e quando das coisas que nós temos capacidade de fazer, eu entendo que seja válido pela Escritura, e assim, né, nós fazemos. Agora, o que eu entendo que o Ronaldo está falando aqui é questionar o como e quando não nos foi revelado. Né? É querer entrar numa região que Deus falou, aqui é meu. Né? Aqui, na verdade, compete a minha única e exclusiva autoridade. Então, entrar na esfera, por exemplo, da explicação, nos detalhes de como foi a criação. Irmãos, Deus criou. Não foram só as coisas que existem. Ele criou o tempo. Ele criou o espaço. Hebreus 11, uma das traduções, eu lembro de uma das traduções que o reverendo Tarcísio trouxe, de Hebreus 11, 3, ele falou, os tempos imemoriais foram trazidos à existência pela palavra de Deus. Ele estava falando todas as eras, o que você pode conceber, sua cabeça, de que existe no mundo, até as categorias, as estruturas onde a história se coloca suspensa. Não conseguimos pensar fora dessas coisas, do tempo e do espaço. Quando é que ficamos alienados do tempo? Por exemplo, quando estamos inconscientes, dormindo, a sucessão de pensamentos não está completamente na sua normalidade, nós não temos nem condições de raciocinar, né? Mas Deus criou todas essas coisas. E aí, quando você quer ir além, você acaba caindo de fato no pecado de que João, né, combatia na sua época, o apóstolo João, os gnósticos. Os gnósticos falavam, nós temos um conhecimento que somente nós temos. E você precisa aqui se aproximar da gente para saber de fato quais são os mistérios desse mundo, né? Então, os crentes estavam caindo nessa falácia. Nós sabemos de fato onde mora a essência da realidade. Eu não preciso, irmãos, de que alguém me fale. Está escrito na Bíblia, hein? A realidade repousa sobre uma pessoa. A pessoa é Jesus Cristo. A realidade só é o que é porque Jesus está assentado à destra de Deus. Nele repousa a verdadeira realidade. A partir daí, eu interpreto todas as coisas nesse mundo. Né? Fora dele, não existe realidade. Marcelo tinha levantado a mão, por favor. Na realidade, irmãos, a gente tem que entender que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela está resumida à vida de Cristo. A Bíblia inteira ela é cristocêntrica.
ela é cristocêntrica, por causa da obra da criação, queda, redenção e consumação. Quando você se depara e questiona qualquer uma dessas obras iniciais, você está questionando a obra do quê? Da redenção. Quando você questiona a obra da queda, você está questionando a obra da redenção. Por quê? Porque todas as coisas tentam apontar para o descrédito da obra da redenção, que é Cristo, que é a obra daquele que é o Redentor, o Salvador de todas as coisas. Quando coloco um exemplo da tão complexidade de vedar a arca, de ter um cuidado, a água simboliza o batismo, tudo aponta para Cristo. É que o Senhor, no decorrer da história, ele quis deixar tão detalhado, mas o ser humano, por ser tão especulador por causa da queda, começa a entender qual era a idade dos bichos, qual que é o tamanho dos bichos, sabe? Coisas que saem da nossa, está na economia de Deus. Então, quando a gente para analisar a obra da criação, houve a obra da criação. Por isso que quando os evolucionistas querem destruir a obra da criação, eles estão querendo falar que Cristo não existia. Quando eles estão falando que não existe pecado, nós falando que não existe pecado, nós estamos tentando negar a obra da redenção de Jesus. Aí eu pergunto, né? Perguntaram para um senhorzinho bem sem inteligência assim, intelectual, mas com uma sabedoria de Deus. Ele fez uma pergunta para uma pessoa bem catedrática, ensinada, né? O que é mais importante? Me responda, a obra da criação ou da redenção? Fizeram essa pergunta para um adventista. Aí eles ficaram pensando, o que é mais importante? Se eu falar que é da criação, eu nego a Jesus Cristo. Se eu falar que é da redenção, aí eles não confessam a Jesus como Senhor. Para analisar, irmãos. Tudo isso aponta, todos esses fatos da história apontam para Cristo. Todos. Agora, como que a gente tem que entender que os fatos históricos que ficou compilado aqui para nós, nesses 66 livros, foi uma firme esperança de poder Deus mostrando todo o tempo. Deus era o cuidador, Deus era o libertador, Deus protegia o seu povo. Não à toa que até olha só, a figura que ele coloca aqui, quando Daniel fala assim, será que era a terra toda? Quando o Senhor fala assim, ó, tudo bem que já é outro capítulo, no versículo 4 ele diz assim, ó, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Ele não falou algumas partes da terra, ele falou toda a superfície da terra. Então não foi alguns lugares, foi toda a superfície da terra. E quando ele configura os 40 dias de chuva, aí a gente remete o quê? Os 40 dias de tentação de Jesus. A gente remete o quê? Dos 40 anos do povo exilado, do povo... Olha como Deus é tão maravilhoso de falar, filho, eu sei até quantos cabelos você tem na cabeça. Aí a gente começa a falar, não, é porque o pastor, é que ele falou que o dia X era o dia Y, mas é com o animal, gente. A obra mais importante da nossa vida. Olha, aí eu escutei esse dia, vocês já viram isso. Qual que foi o fato mais histórico da Terra? O homem subir na Lua. Foi o homem subir na Lua? Não, foi Deus descer na Terra. Deus descer na Terra. Aí a gente fica toda hora querendo questionar detalhezinhos, né? Detalhezinhos que saem da nossa... Ainda bem que a gente conhece esse Deus, que sabe que Ele é o Deus que para o tempo, que abre porta para a gente, que tem um tapete para a gente, né? Ele cura as nossas enfermidades. Ele mandou um Salvador para nós. Lamentavelmente, as pessoas vivem na ignorância, porque a própria Escritura, quando Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, jamais teremos essa compreensão, jamais teríamos, de saber que Deus, olha, cuidou do primeiro design de roupa. Foi Deus que executou um animal para cobrir a nudez do homem. Olha só, olha como que Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida, gente. Né? Aí as pessoas ficam querendo comparar datas, métodos, evolução, e aí a gente começa, aí vem a fé, né? A fé por conhecer essa escritura aqui, ó, e falar, Deus, ela está viva, porque se Deus quisesse continuar através de teofanias se revelar a nós, ele continuaria sem problema nenhum, porque ele é Deus, ele continua sendo Deus. Mas ele, sendo tão bom, ele deixou uma literatura. Olha só que coisa maravilhosa, que nos arremete à esperança, que nos arremete à confiança,
que nos arremete a consolo, confiança, né? Então, é bom a gente sempre pensar dessa forma. É fácil? Não é, gente, porque nós somos pecadores. A gente tem hora que a gente quer ficar sabendo quem pintou a zebra de preto e branca. Foi Deus. Foi Deus que pintou a zebra de preto e branco. Mas a gente quer ficar questionando, né? Só um comentário, um desabafo, irmãos. Entendi. Entendo que a questão pode atingir pontos que não valem a pena, né? Até onde vale a pena a gente questionar sobre as coisas desse mundo, né? Então, muitas vezes a gente pode se pegar aí devotos de diplomas, né? De diplomas, de currículos, credenciais, assim. Poxa, mas esse sujeito aqui estudou muito. Será que ele ia falar uma besteira desse tamanho? Irmãos, não é impossível. Não é impossível. Quando Paulo vai pregar em Atenas, ele está falando para o centro intelectual do mundo, tá? E as pessoas rejeitam o Senhor Jesus Cristo, né? Então, só um exemplo para os irmãos do liberalismo teológico, já há mais de um século, quando ele apareceu, por conta do racionalismo, por conta de questionar todas as coisas com base sempre na razão humana. Se eu não consigo explicar, então não aconteceu, não é verdade. Esse é o princípio, né? Começaram a questionar simplesmente os milagres de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, por isso que não dá para falar que liberalismo era cristão. Era um outro tipo de coisa, outra religião, né? Mas o questionamento era justamente nas obras do próprio Messias. E, irmãos, se os irmãos tiverem o interesse de ler a respeito desses homens, normalmente os liberais tinham muito mais formação acadêmica, eram eruditos muito maiores do que os da própria igreja, tá? Então, e no fundo foram fazer o quê? Estudaram muito, tinham uma cultura gigantesca para falar loucura. Quando a gente lê em Romanos que Deus faz com que os raciocínios dos homens se tornem nulos, né? Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, né? Quando se curvaram para si mesmos, quando se fecharam na idolatria. Então, isso é perfeitamente possível. Irmãos, eu estou falando que quem estudar fatalmente vai falar besteira também. Esse extremo também é outro absurdo. Mas qual que é o ponto norte? É o que o Marcelo falou, a literatura deixada por Deus. E ela não foi deixada para uma igreja que todo mundo tem que ser doutor para entender a Bíblia, né? De forma alguma. Eu diria que tem crianças que entendem melhor algumas verdades teológicas do que muitos de nós, às vezes, confiam mais. Como o Marcelo falou, o produto da Escritura é confiança. E quantas vezes a criança está confiando mais do que eu, que já estudei, li a Bíblia, tá? Mas estou tão desesperado com uma coisa aqui, a criança está ali, confia. Então, esse tipo de coisa nos mostra quão pequenos somos, né, diante dessa revelação de Deus. Daniel, eu falo até a questão do próprio 1 Pedro 3,15, né? Porque essa é a questão de a gente estar dando essa satisfação, não debatendo. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como seu Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. A questão aqui não é debate de quem sabe mais como crente ou não, porque a sabedoria que vem do alto, Deus capacitou cada um com a sua proporção. Mas é importante a gente saber o que está se debatendo, saber dando a razão da nossa fé, não questionando se os bichinhos eram pequenos, se não era, se era 300. Meu, vocês já viram o que é 300 côvados? Já viu o tamanho de 300 côvados? É enorme o negócio. Se Deus falou, está falado. Se Deus escreveu, é porque ele quis escrever que era 300 côvados mesmo. Como pode? Foi Deus que escreveu, não pergunta para mim. Então, essa razão da fé, a gente tem que saber debater, porque são bases que o Senhor nos deu para debater. Não para questionar, entrar em debate, mas para, pelo menos, a gente dar razão da nossa fé e ter a certeza que nenhum pingo aqui, na toa que o escritor falou assim, ó, nenhum pingo, uma vírgula pode ser acrescentada e tirada daqui dessa palavra de Deus.
né? Agora, ser teólogos, todos nós somos teólogos. Agora, depende a sua teologia no que você está se baseando, né? Está se firmando, né? Porque a sua teologia tem que ser bíblica e com alguns textos não fora de contexto, mas texto baseado naquilo que Deus nos deu a razão para a gente defender, porque fora isso, a gente acaba se tornando uma fonte de heresias, né? A gente tem que tomar um cuidado tremendo. Verdade. Até me lembrou. Complementando aí o que o Marcelo falou, acho que o objetivo de todo conhecimento, seja da Bíblia, ou seja de qualquer faculdade, qualquer tipo de conhecimento, não é validar Deus ou comprovar os milagres. É conhecer mais a glória de Deus através da criação. Porque Deus mesmo diz, toda a natureza proclama a glória de Deus. Quando conhecemos mais a natureza, nós podemos conhecer um pouco mais de Deus. E qual forma melhor de conhecermos a Deus do que lendo a palavra dele? Claro, não devemos excluir o resto dos conhecimentos. Porque se Deus nos dá o dom da sabedoria, nos capacita para estudarmos as leis naturais, nós devemos usar esse dom também. Mas não separar isso da nossa fé. Nós devemos usar isso para a glória dele, para conhecer mais sobre quão maravilhoso ele é e quão incrível é a criação dele. Sim. Também Daniel, não somos... Oi, Douglas, por favor. Aquela mensagem que eu te mandei, achei que você nem ia comentar, né? Porque eu não queria desviar o foco da aula, né? Desculpa. Mas eu já tive assim, uma oportunidade de assistir palestras do Adalto Lourenço, ler o livro, eu tenho esse material dele. Então, o que é muito interessante do trabalho dele? Não é que eu preciso do trabalho dele para crer no dilúvio, mas o que é interessante do trabalho dele, valioso, é que, do ponto de vista das evidências científicas, nós temos muito mais, esquecendo a Bíblia, do ponto de vista da evidência científica, o dilúvio é totalmente defensável, universal. Chega a ser... Quando você vê as apresentações dele, a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: se você não crê no dilúvio, responda isso. Porque a camada geológica, ela é evidência de dilúvio. Os registros fósseis são evidências de dilúvio. O bicho que morre no mato nunca vai se fossilizar. A fossilização é porque caiu barro em cima dos bichos e em cima de pessoas. Então, assim, centenas de argumentos que ele apresenta que são válidos, não porque eu preciso disso para crer na Bíblia. Não, eu não preciso, mas você, vendo os argumentos científicos, né, você vê a questão de como é que Deus deixou marcas na história das suas obras que estão registradas na Bíblia, né? E aí, pegando um gancho no versículo que o Marcelo acabou de citar de 1 Pedro, né, você tem, inclusive, fontes para apresentar a razão da sua fé. Como é que você pode crer no dilúvio? Você apresenta os argumentos científicos, né? Então, só esse complemento aí. É interessante, mas você entendeu? Eu concordo, Douglas. Mas tudo o que tentar tirar o crédito da palavra de Deus desmonta toda a obra da redenção. Toda. Então, é muito interessante quando Deus, não só, vamos dizer assim, Deus mata a cobra e mostra o pau. Deus, tudo que ele fez, ele não deixou nada soltinho para não dizer que estava equivocado, né? Então, é muito interessante que, né, quando ele já deixa bem claro a obra da criação não salva ninguém. A obra da criação não vai salvar ninguém. Pelo contrário, ela só é testemunha contra a pessoa. Então, quando ele criou lá o homem para cuidar da criação, ele criou com propósito, porque o Salmo 19 fala que os céus proclamam a obra do Criador, né? Então, quer dizer, cuidar da criação, da obra da salvação, não vai salvar ninguém, a obra da salvação. Quem vai salvar é Cristo, né? Então, proclamar essas coisas voltadas a tudo que é arqueologia, tudo que é a ciência, porque a ciência é ciência de Deus. A ciência é ciência de Deus, né? Só que os valores inverteram para tirar o foco de quem? Do autor e consumador da sua fé, que é Cristo.
né? Então, esses cuidados a gente tem que ter, porque senão a gente vai alimentar muito uma área, sendo que essas áreas, quem está buscando tentar descredibilizar a área, só tem um propósito: tirar a obra do Salvador, que é Cristo. É sempre a mesma, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter, sim. Marcelo, eu perdi a sua fala porque caiu aqui a minha internet, né? Mas eu acho que você estava falando do cuidado de defender a verdade como ela está na Bíblia, isso, né? Eu falei um monte de coisa, mas especificamente não sei se foi isolado dessa forma que eu falei, né? Agora, de que forma que você entendeu? Fala igual a Avenida do Mar. Se você entendeu certo, foi o que eu falei. Se você entendeu errado, não foi o que eu falei. É que caiu aqui a minha internet, você estava falando, aí eu perdi um pouco do seu raciocínio, né? Foi por isso. Desculpa aí, então. Imagina, meu irmão. Fique em paz. A irmã Maria Isabel escreveu aqui, eu acho que é um complemento para o que o Douglas veio trazer, que ela falou, é interessante também que quando Cristo morreu, foi necessário ver que o túmulo estava vazio. Ele deu provas, ele deu evidências de que, de fato, ele tinha ressuscitado. Ele apareceu às pessoas viram, né? Então, nós estamos falando aqui também que fechar os olhos para tudo, todas as evidências que temos no mundo, né? Que certamente vão apontar para o que aconteceu. Eu entendo o que o Douglas falou, que bom, se você olhar com esse prisma, você vai interpretar esse fato aqui, por exemplo, do fóssil, né, dessa forma. Porque o que acontece na ciência hoje na ciência natural, alguns chamam de livro da natureza. Não é bem um livro porque não tem palavras ali, né? O Salmo 19 fala, sem palavras, há glórias e louvores ao Senhor, né? Então, a gente não tem uma chave dos mistérios, todos os mistérios da natureza e da astronomia e tudo mais, né? A gente não tem. Então, a gente está investigando, né, o melhor que a gente pode fazer, tentando enxergar, de fato, né? Por exemplo, um exemplo básico o Marcelo vai entender melhor, para fazer uma fundação de uma casa, você precisa estudar ali, poxa, esse solo aqui não está legal, vou ter que fazer um alicerce dessa forma ou de outra forma. Isso é fruto de investigação e tudo mais. Mas para quê, né? Para a gente cumprir nossa vocação, para a gente cumprir o que o Senhor nos chamou a fazer. E vai sempre haver algum tipo de investigação envolvida, científica, por assim dizer, né? E nós vamos fazer isso. E é para glorificar a Deus mesmo. O grande problema. Daniel, né? Pegando esse gancho da nossa irmã da tumba vazia, meu irmão, o que aconteceu com Noé, ele deixou bem claro que o Senhor falou que nós vimos até hoje. O símbolo da aliança, qual que é o símbolo da aliança que Deus deixou lá com Noé? Não foi o arco-íris? Sim. Depois de uma chuva, ainda hoje não continua tendo um arco-íris? Tem. E aí o arco-íris hoje simboliza o que para esse mundo quebrado? LGBT. Olha só, invertendo a obra da criação e obra da aliança de Deus. Obra da aliança. Quer mais algum fato? Se a Escritura fala, da onde que sai o arco-íris? Bom, é que depois, aí o cientista, né, evolucionista pode falar, é que depois que a chuva vem, o sol bate de lado, pega do ladinho, a chuva está desse lado, por isso que vira várias corzinhas diferenciadas. Ele pode falar isso. Agora me explica, sendo que é o símbolo da aliança do Senhor, que é o arco-íris, que ele falou, olha, sobre a terra não vai acabar mais com chuva, essa é a minha promessa, ó. Vai ter a sementeira, vai ter frio, vai ter tudo. Eu não vou mais acabar o mundo com água. Por isso é o símbolo que eu deixo no céu. Quer mais alguma evidência, gente? Que Deus, o que ele está com... Tudo bem que aí vem os fósseis, vamos entrar em outra área da inundação, mas a gente continua vendo o símbolo da aliança sem ser cientista, sem estudar a terra, sem ver o solo. A gente continua olhando só no céu e vendo a grandeza do Senhor. Tá bom? Eu acho que para mim já tá bom. Né? Pelo menos nessa parte da aliança, né? Porque as outras nós estamos crescendo ainda. Verdade. O símbolo visível, né, da aliança foi algo que persiste até hoje. É o arco-íris, bem lembrado. Esse ponto vai chegar, né, no final dessa sessão, mas o Marcelo lembrou bem. Tem uma coisa visível e real. Todo mundo testemunha isso aí. Todo mundo. E é interessante, Marcelo, quando você falou, talvez uma coisa a se pensar. Eu não pensei muito a respeito. Mas o arco-íris
tem uma relação hoje com o movimento LGBT, que justamente, né, representa uma perversão sexual, é interessante ver que numa perversão sexual o mundo foi destruído pelo dilúvio também, né? Não creio que seja uma coisa que não tenha nada a ver. Mas, Tiago, você tinha pedido a Sim, palavra? sim. Eu acho que também a gente não pode ter medo, né, de crer em todas as verdades. Calvino ele vai trabalhar a ideia de que toda verdade vem de Deus, né? Então, independente da área que a gente for estudar, a gente não pode ter medo. Se isso é uma verdade, ela flui de Deus, porque Ele é a verdade. Sim. E toda a verdade vai justamente evidenciar a glória dele. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou só ler mais uma participação aqui. Douglas escreveu, agora eu não sei qual Douglas foi. A historicidade do dilúvio tem mais... Foi o Douglas de Goiânia. A historicidade do dilúvio tem mais respaldo, que não é de Goiânia. Ele está em Goiânia, mas não é de Goiânia. Obrigado. A historicidade do dilúvio tem mais respaldo do que os escritos de Sócrates e Platão. No entanto, ninguém duvida da existência destes, né? O ponto crucial é, sem dúvida, a incredulidade do homem que não aceita as verdades de Deus, conforme Romanos 1, 18 a 32. Mas aqui, não, isso aqui foi o Douglas de Suzano, então. Isso, de Suzano. Ah, tá bom. Então, o Douglas de Suzano escreveu, de fato, às vezes, é aquela questão, acho que o que o Douglas colocou aqui é relevante, porque é aquela questão da escolha, né? Você tem algumas evidências históricas de algo, né? Eu não sabia disso, que a historicidade do dilúvio tem mais respaldo do que os escritos de Sócrates e Platão. Mas a verdade é a escolha. Oi? Daniel, e inclusive a existência de Sócrates não é nem comprovada. Assim, se tem mais evidências de que ele existiu pelos escritos de Platão. Entendi. Mas, assim, bater o martelo que o cara realmente existiu, não tem como. Não tem como. Embora as pessoas creem, né? Então, você pega aí os manuscritos do Novo Testamento, eu acredito que hoje já deve estar na casa dos 5.000, ou seja, tem evidência arqueológica fortíssima sobre a integridade do Novo Testamento, né? E o pessoal questiona. E Sócrates, que ninguém sabe, não tem como provar se existiu ou não, as pessoas não têm dúvida, né? Então, você vê o que é a fuga de Deus, né? Sim. Décadas atrás, a discussão, que era o frenesi, né, era se Jesus existiu ou não, né? A questão do Jesus histórico. Então, isso já passou, é água passada, né? Mas parece que hoje a grande discussão é a questão do Adão histórico, né? Se Adão existiu mesmo ou não. Eu não sei se tem muita diferença em ficar questionando essas coisas, né? Porque você está questionando, no fundo, a credibilidade do registro, e justamente do primeiro e do segundo Adão. Essa discussão vai longe, sem dúvida, e dilúvio, de fato, nos faz pensar em muitas coisas. A ideia é essa, irmãos, é incentivar a reflexão, tá? Eu creio que nós possamos encerrar, teve uma grande parte aqui, depois da exposição mesmo, com os irmãos participando, mas também o horário avançou bastante. Então, nós podemos orar e vamos encerrar. Tiaguinho, você pode orar para a gente? Não lembro se foi o Tiaguinho que orou na última aula. Não, Não foi, né? Então, você Posso pode orar, sim. gente? Posso sim. Por favor. Oremos. Pai Celestial, bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de poder nos debruçarmos, estudarmos a Tua Palavra. E nós sabemos, ó Deus, como nós somos limitados, como carecemos da obra do Teu Santo Espírito no nosso coração, para que de fato essas verdades sejam reais em nossa vida. Para que de fato em Noé possamos ver um tipo de Cristo. Para que de fato na arca, como um refúgio, podemos ver Cristo. Porque a Tua palavra aponta para Cristo, ó Deus. E Pai, nos ajuda a crer, a ter fé e entender, ó Deus, que nada, absolutamente nada está sem nó. Mas a Tua história aponta para a redenção do Senhor e é toda a verdade de Ti, ó Deus. Nos ajuda a termos um coração que
que crê, que não duvida. E que sabemos que o Senhor não depende de nós para se defender, mas que possamos também, ó Deus, como os irmãos lembraram, estarmos preparados para defendê-lo, se assim for da tua vontade. Abençoe todos neste domingo, que possamos ter um dia para a tua honra e para a tua glória. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, bom domingo a todos, bom almoço, bom apetite a todos nós. Bom domingo a todos, gente. Fica com Deus. Bom Bom domingo, irmão. Deus abençoe. Amém.